deles e delas, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Manuel Alberto Rebelo dos Santos, e o nosso colunista Sérgio quer... Você repete rapidamente? Faz um briefzinho rapidinho. Fazer um briefing rápido, dizendo que eu fiquei comovido de ver que os ministros do Supremo, eles não levaram em conta quem os nomeou para o cargo. Eles agiram se certo ou errado, pode ser até que os principais não sejam punidos, mas eles estão caminhando no rumo certo, eles estão julgando em nome da sociedade, não pensando quem os nomeou e tudo. E se eu fiquei emocionado, o senhor como presidente de um poder aqui do Rio de Janeiro, o que achou? Sérgio, eu confesso que para mim não foi novidade. É evidente que eu estou satisfeito com a atuação do Supremo. Mostra a independência do Poder Judiciário. Você veja que talvez em nenhum outro país aqui da América do Sul isso pudesse acontecer. Mas nós temos um judiciário absolutamente independente. Isso é uma demonstração de que a nossa democracia está consolidada, está funcionando a contento. Mas eu não esperava outra coisa dos ministros do Supremo. São homens probos. Eu tinha um pouquinho de medo. Não, eu não tinha não. Evidentemente que são 11 ministros, há um dito no nosso meio, cada cabeça, cada sentença, e cada um, evidentemente, pode interpretar de forma diferente. Tanto que em relação a um dos acusados, eles absolveram. Mas eles estão julgando de acordo com o que eles acham que interpretaram dos autos. Agora, eu só antes vou pedir uma carona aqui ao nosso amigo Sérgio, e eu vou aproveitar para falar uma coisa que também me incomoda muito, que é a aposentadoria compulsória do ministro do Supremo, César Peluso. Eu queria saber, aos 70 anos, essa aposentadoria compulsória, ele sair no meio de um julgamento tão importante para o nosso país, o senhor não acha que isso é meio absurdo, que as regras deviam mudar um pouquinho? Quando se estabeleceu a aposentadoria compulsória, nossa média de vida era em torno de uns 60 anos, a média. Então, era razoável que se estabelecesse um limite para que as pessoas se aposentassem. Mas hoje nós estamos com mais de 80 anos. Os homens, as mulheres estão... A média subiu bem. Parece que 86, algo assim. Então, não se justifica realmente que haja... Não, e sair no meio de uma decisão tão importante... Mas aí não podia haver realmente uma exceção, né? Atingiu os 70 claro, anos, mas é isso que Agora, é uma eu pena. acho que a regra está equivocada. Salvo se o magistrado estivesse com algum problema de saúde que justificasse o afastamento dele. Mas isso, inclusive, encarece para a nação, encarece para a União e para os Estados. Veja bem, o ministro César Peluso saiu no auge da sua criatividade intelectual. Com certeza. Ele vai continuar recebendo do Supremo e vai entrar um que vai receber do Supremo também. Isso acontece, vejam bem, isso acontece em todos os tribunais. Por quanto isso fica? É realmente uma medida que já deveria ter sido alterada. Também concordo. Não, desembargador, há na magistratura, quando uma preocupação dos magistrados ao julgar, se preocupam muito entre a opinião pública e a publicada. Eu queria tomar uma carona na pergunta do Eduardo, e o senhor deixou escapar, ao responder a ele, uma certa crítica com relação ao comportamento da imprensa na divulgação dos atos do Poder Judiciário. E a gente entende que na sua administração tem sido transparente, bom o relacionamento seu Excelente. Com a imprensa. Eu queria que o senhor colocasse justamente isso. Como tem sido o seu relacionamento com a imprensa? O melhor possível. O melhor possível. Eu confesso a vocês que eu não esperava um relacionamento tão positivo. A imprensa não tem me faltado. Mas veja vocês, jornalistas, brincam, isso eu acho que é uma definição, se não me engano, de um jornalista americano, que diz o seguinte: jornalista é aquele que separa o joio do trigo e publica o joio. Quer dizer, o enfoque do jornalista é diferente do enfoque do julgador, completamente diferente. Mas a imprensa, em relação a mim, tem sido absolutamente isenta. Eu estou querendo saber em relação à justiça, no modo geral, porque o senhor volta a criticar a imprensa de dizer que dá mais preferência a publicar o joio do que o trigo. Quer dizer, com relação ao senhor, tem sido uma relação excepcional, mas com relação ao judiciário, do modo geral. Sim, eu vou te dizer. Não, eu não estou criticando, eu estou repetindo um jargão que é da própria imprensa. Isso quem disse foi um jornalista se referindo a um jornalista americano. Uma definição jocosa, digamos, de jornalista.
Não é a minha impressão pessoal. Estou repetindo o que eu ouvi de um jornalista, em brincadeira, evidentemente. Ele falava em tom de brincadeira e eu estou repetindo em tom de brincadeira. Eu acho que tem sido muito positivo, a imprensa tem sido muito positiva em relação ao Poder Judiciário. Porque nós temos mazelas. Temos. Onde não há mazelas? Nós temos, no estado do Rio de Janeiro, com todo o déficit que temos de magistrados, nós temos cerca de 600 juízes, 15 mil serventuários, mais de 15 mil serventuários, alguns terceirizados, 180 desembargadores. Evidentemente que nós podemos cometer erros, e a imprensa muitas vezes nos alerta. Então, desembargador, pegando um gancho também no meu querido Aziz ali, o senhor está dizendo que existem mazelas dentro do judiciário. A corregedoria pune esses magistrados que pisam na bola? Evidentemente, a gente sabe que a maioria dos magistrados são pessoas sérias, corretas. Eu tenho aqui o meu querido Luiz Felipe Francisco, que é um exemplo de magistrado. Mas o que a gente percebe é que nem sempre a corregedoria existe aquela coisa do corporativismo. O senhor concorda ou realmente pune os maus magistrados? Não, em relação ao Poder Judiciário do Estado do Rio, eu acho que até um rigor quando estão sendo julgados magistrados. Eu acho que vejam vocês, nós tivemos o caso de uma juíza de Macaé e de um juiz de Macaé. Os dois foram condenados a pena de prisão. Tivemos um caso de um juiz, na época eu acho que era de Angra, foi apenado com pena de prisão. Tivemos um caso de dois juízes que se envolveram com problema de INSS. Os dois foram punidos com penas altíssimas, superiores, um deles chegou próximo a 20 anos e o outro mais de 15 anos. Possivelmente, se não fossem magistrados, não tivessem sido apenados com penas tão rigorosas. Então, aqui no Estado do Rio, há talvez até um rigor excessivo. Agora, eu não sei, eu não posso falar pelo restante do Brasil. Presidente. Mas o fato é que com a Corregedoria, só um minutinho, Leleco, com a Corregedoria Nacional de Justiça, muitos magistrados foram punidos, muitos foram afastados, e infelizmente, realmente, essas coisas acontecem, e esses têm que ser afastados, temos que cortar na carne, não há alternativa. Presidente, em fevereiro o senhor vai completar 2 anos do seu mandato, se o senhor vai deixar a presidência do tribunal. Qual foi o momento mais difícil na sua gestão? Se teve um momento difícil. Teve. O momento mais difícil da minha gestão foi a morte brutal da juíza Patrícia Scioli. A juíza Patrícia estava exercendo o seu munus na 4ª Vara Criminal de São Gonçalo há muitos anos. Ela podia ter saído de lá, se quisesse, até para a antiguidade, nunca quis. Ela tinha o maior orgulho do que ela fazia lá. E foi assassinada brutalmente, da maneira que nós sabemos, né? Aqueles tiros não foram tiros apenas contra uma magistrada. Aqueles tiros atingiram profundamente a democracia. Vejam vocês como houve uma comoção nacional. O povo percebeu claramente que havia o perigo dessa coisa se estender. Hoje nós temos um número grande, talvez uns 30 juízes com proteção policial. Eles têm carros blindados, eles têm policiais que os acompanham, e nós estamos estabelecendo, colocando, já em vários fóruns já existe, aqui no Grande Rio, praticamente em todos os fóruns aqui do Grande Rio, mas nós vamos estender isso para a Baixada Fluminense, para Niterói e São Gonçalo já tem, vamos estender para Campos Goytacazes, vamos estender para Macaé, vamos estender para o Sul Fluminense. Aqueles detectores de metais e aqueles aparelhos de raio-x, como existem nos aeroportos. Então, graças a isso, já aqui no Rio de Janeiro, por 2 vezes, se conseguiu prender, em momentos e lugares distintos, e locais distintos, 2 homens que tentavam entrar armados no fórum. Você não sabe qual a intenção deles. O senhor já teve alguma ameaça, não? Não, nunca tive ameaça. Doutor Luiz. Presidente Manuel Alberto, processo eletrônico, digitalização de processos, esses termos são novos na nossa justiça. Quando se fala em processo eletrônico, a pessoa do povo, o leigo, aquele que não tem contato diário com essa matéria, fica sem saber exatamente do que se trata. O Tribunal de Justiça hoje se prepara exatamente para implantar em todas as câmaras cíveis do Tribunal de Justiça os processos digitalizados e que serão os processos eletrônicos, como forma até de facilitar o julgamento por parte dos julgadores do tribunal. Vossa Excelência tem uma previsão de quando isso efetivamente estará implantado?
quando nós teremos essa justiça mais ágil, mais rápida e de uma forma mais atual também? Luiz Francisco, veja bem, o processo eletrônico veio para ficar. Qual a diferença do processo eletrônico para o físico? O físico existe, papel. Ele demanda espaço físico grande, então você tem que fazer construções maiores para guardar essa papelada, que não são poucos. Nós temos mais de 9 milhões de processos em andamento na Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mais de 9 milhões. Não são 90 mil nem 900 mil, não. São 9 milhões. O processo eletrônico é um processo que ele existe virtualmente. Ele não tem existência física. Ele existe. É assinado, inclusive, eletronicamente. Mas não ocupa espaço, porque num pendrive você ocupa espaço, mas muito pouco. Num pequeno pendrive você guarda todo um acervo de uma vara, e ele conseguiu fazer algo extraordinário. Para vocês terem ideia da importância do processo eletrônico, as nossas ações no primeiro grau, elas duravam, em média, 2 anos e 8 meses. Nas varas já digitalizadas, nas varas que já funcionam com processo eletrônico, essa duração caiu para 8 meses. Nós temos vários órgãos judiciários que já funcionam com processo eletrônico. Não são poucos. Só para dar 2 exemplos. Nós temos as câmaras criminais, todas elas já estão digitalizadas, todas as câmaras criminais. E já temos uma Câmara Civil que está servindo de exemplo no Tribunal de Justiça. E nós pretendemos, até o final do ano, estendermos isso a todas as demais câmaras cíveis, inclusive a de Vossa Excelência. Então, só terminar o raciocínio. Para isso, nós estamos preparando um centro de digitalização numa área de cerca de 1.250 metros quadrados no Tribunal de Justiça. Feito esse centro de digitalização, isso vai ficar pronto no máximo até o dia 15 do mês que vem. Até o dia 15 de dezembro, todas as câmaras cíveis do Estado já estarão digitalizadas. Agora, eu vou falar dos juizados especiais, que eles funcionam em razão de tantas distribuições de processos, eles estão começando a perder o seu objetivo, o objetivo que tinham, que era exatamente a celeridade. Há alguma forma de melhorar isso? O que o senhor está... Presidente, mais uma vez eu tenho que cortar o senhor aqui. Dá licença aqui, porque eu tenho que pedir nossos comerciais, mas eu vou falar da nossa Capemisa. Seguro de vida traz tranquilidade para você e quem você ama. Permite que as pessoas se protejam contra os riscos. Ter proteção é muito simples e fácil. Só depende da sua atitude. Milhões de brasileiros não sabem o valor do seguro que o seguro de vida faz bem para vocês. Então você descubra e acesse valorseguro-de-vida.com.br. Capemisa, a seguradora que faz as pessoas mais seguras e mais felizes. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o desembargador Manuel Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Até já. O nosso convidado hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, Manuel Alberto Rebelo dos Santos. Eu fiz uma pergunta ao desembargador, que é a respeito dos juizados especiais, né, que eles foram criados exatamente para haver uma celeridade nos processos, quer dizer, eram causas até 40 salários mínimos e tal. Como é que está isso? Porque cada dia entram mais causas, então acabam se acumulando, quer dizer, não tem como fugir. Estão funcionando satisfatoriamente? Alguns estão funcionando de forma extraordinária. Outros estão sobrecarregados, realmente. Pra você ter ideia, Alda, há um mês, mais ou menos, não tem mais que isso, num único dia, foram distribuídos 9 mil ações contra uma única companhia, a SEDAI. Num único dia. Ações nos juizados especiais, cíveis. Então, fica difícil, né, administrar isso. Mas aqui no centro, nós estamos sendo vítimas da nossa eficiência. Por que essas ações migraram e foram distribuídas só num dia 9 mil ações? Porque nós estamos julgando por 2 meses. 2 meses é o tempo que nós estamos levando para julgar aqui no centro. Os 8 juizados que temos aqui no centro. As turmas recursais estão julgando com 15 dias. Então, com 75 dias, alguém que entrou com uma ação já tem o resultado. Não há nada parecido no Brasil. Então, por incrível que pareça, nós somos considerados